qual país? Hã? Qual país? Exatamente, Burkina Faso. Olha só, nós temos uma mensagem muito especial para o dia de hoje. Eu peço que todos vocês, todo mundo mesmo, preste muita atenção nessa mensagem. Amém? Amém. Vocês vão me ajudar aqui? Sim. Tá certo, vão olhando aí. Diz assim no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 14, diz assim: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Vou repetir para vocês. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Ontem nós falamos sobre Cristiano. Ele trabalha com o povo étnico, né? Lá na África. Como é o nome desse povo? Fulanes. E não é o fulano lá, eu conheço o fulano. Não. Fulanes é o povo que mora lá na África, o povo étnico, né? Até então eles são nômades, né? Nômades, eles não têm um lugar fixo onde morar. E Cristiano, ele trabalha lá. Ele anuncia o Evangelho de Jesus Cristo lá. E ele é muito abençoado por Deus lá. Falei também que lá é muito quente. Eles têm uma vestimenta. Eles têm uma vestimenta específica, né? E lá é muita poeira. E então o Cristiano, ele está sendo usado por Deus lá, né? Só que hoje eu vou começar com a história de uma moça, para a gente entender o desfecho da história de Cristiano, tá bom? Olha só, uma criança bonita, né? O nome dessa moça, ela se chama Elimércia. Como é que ela se chama? Elimércia, ou Mércia, como ela prefere ser chamada. Elimércia, ela nasceu um ano depois de Cristiano. Vocês lembram qual foi o ano que Cristiano nasceu? 1982, muito tempo. 1982. Se Elimércia nasceu um ano depois, ela nasceu em que ano? Em 1983. Ela nasceu em 1983. E ela, olha, ela é paraense. Cristiano não, Cristiano nasceu lá no Ceará, né? Lá no estado do Ceará. E Elimércia nasceu aqui no Pará. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei se vocês já ouviram falar em um bairro lá em Belém, eu acredito que seja em Belém, o bairro do Tapanã. Pois é, de lá. Ela nasceu lá. E ela era uma criança muito ativa na igreja, assim como vocês. Assim como a Maria. Gostava de orar, gostava de louvar, gostava de... todos os movimentos da igreja ela estava envolvida. Ela sempre gostou. Ela tinha uma preocupação muito grande, porque ela se perguntava assim, né? Por que nós estamos tão felizes dentro da igreja se tem alguém lá do lado de casa que ainda não ouviu falar de Jesus? Aí eu falava, mas eu sou criança, Senhor. Eu tenho vontade, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Aí então, ele mencionava o Senhor. Mas ela tinha o desejo de ser uma grande missionária também. Ela queria falar de Jesus para aquelas pessoas que ainda não conheciam Jesus. E então, quando ela fez 12 anos de idade, aconteceu algo muito legal. Alguém já tem 12 anos de idade aí? O Lucas. Olha só, ela tinha mais ou menos o tamanho do Lucas. Do Luan, desculpa. Do Luan. E então, Elimércia, ela saiu do departamento de crianças e foi para o departamento de adolescentes. Sabe o que aconteceu? O pastor disse assim: Elimércia, vem cá. Agora você vai ser responsável do departamento infantil. Aí ela disse, ela toda tímida assim, mas eu não sei, eu não tenho capacidade, eu tenho medo. Aí o pastor disse, você tem.
você vai ser muito abençoado e você vai abençoar muitas pessoas. E o pastor começou a encorajar ela, dizendo que ela ia conseguir, era para ela ser sim responsável lá das crianças, e assim ele Messi se encorajou. E ela ajudava na EBF, ia para um lado, ia para o outro, e ela era uma adolescente muito ativa. E ela sempre gostou. E ela gostava muito de EBF. Quem gosta de EBF aqui? Por que vocês gostam muito de EBF? Eu quero ouvir um de vocês, rapidinho. Por que vocês gostam muito de EBF? Exatamente, as brincadeiras, né? Tem as brincadeiras, que como o nosso amigo falou, quando a gente brinca, a gente aprende mais sobre Deus, isso é verdade. Uma menina aqui para me falar. Por que vocês gostam muito de EBF? Porque, glória a Deus, a gente aprende. Ele era assim também. Ela gostava tanto de EBF, sabe por quê? Ela esperava um momento muito especial. Não era o lanche, não era brincadeira, não era história bíblica, não eram os louvores, não era oração. Sabe o que era? A história missionária. Ela ficava assim se perguntando: meu Deus, será que é real? Será que é real mesmo essas histórias missionárias que estão sendo contadas? Será que existe mesmo missionário lá do outro lado do mundo, lá em outro estado? Ela ficava se perguntando. É por isso que nós estamos trazendo uma história missionária que é real. Os nossos missionários hoje, eles estão vivos, estão lá na África. E vou contar um segredo para vocês. Ele já veio aqui no 40, eles já vieram aqui no 40. Quem conhece o 40? Eles já vieram. E então Elimécia, ela sempre foi empenhada porque ela gostava muito da história missionária. Ela ficava se perguntando assim: mas, Gabriel, nem tudo é comum, nem tudo é alegria, nem tudo é felicidade. Quando ela estava sozinha, ela ficava triste, sabe por quê? Porque ela pensava assim: Senhor, por que tu me escolheu? Por que eu? Eu tenho medo, eu não vou conseguir. E umas vozes na cabeça dela assim ficavam: eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer, eu sou improvável. Ela ficava retraída com medo. E o Senhor fortalecia ela toda vez que ela pensava assim. E então Elimécia foi crescendo. E então ela se tornou uma moça bonita. Vem cá, Juliana. Olha só. Igual a Juliana aqui, ó. Nossa irmã Juliana, tá bom? Ela se tornou uma moça. Então ela mudou de estado. Agora ela não morava mais no Pará. Ela foi morar para o Maranhão. Aí ela passou muito tempo lá com a Juliana. Essa é a Juliana. E então ela foi morar lá para outro estado. Enquanto ela estava lá no outro estado, ela continuou fazendo missões. E aquilo continuou, sabe? Porque ela pensava assim: eu não sou capaz, eu não sei fazer. Senhor, escolha outra pessoa. Ela pensava que fazer missões era somente quem vai para longe, quem sai da sua casa, sai do seu bairro, da sua cidade, vai para outro local. Ela falava: isso não é missões que eu estou fazendo. Mas ela já era uma grande missionária desde criança. E então aconteceu algo. Ela voltou para o Pará. Quando ela voltou para o Pará, ela estava morando só. E aí ela era muito dedicada. Elimécia era muito dedicada. Ela começou a fazer alguns cursos, estudou as coisas assim da igreja, ela estudou teologia. Aí dentro do curso de teologia, crianças, ela tinha uma disciplina que ela precisava de relatar sobre um missionário. Imaginem só o que aconteceu. Ela saiu mandando e-mail para muitos missionários, mas somente um respondeu. Adivinhe?
Quem será que respondeu ela? Cristiano. O Cristiano estava lá na África, né? Ele estava lá na África, ele respondeu. E pacientemente ele respondia todas e muitas perguntas de Libécia. Era o trabalho dela, né? Ela estava fazendo lá a descrição de um missionário. E foi Cristiano, que foi assim que ela conheceu o missionário Cristiano. Aí Cristiano veio ao Brasil, agora eles iam se conhecer. E então Cristiano pediu para casar com Libécia. E ela aceitou? Não! Ela não aceitou. Ah, que triste. Foi o primeiro fora que ele viu, né? Mas eles já eram adultos. Criança pode namorar? Não. Criança pode pensar em namorar? Não. Eles já eram adultos, né? Olha só, tanto Cristiano quanto Elimessa, eles fizeram uma trajetória muito linda a respeito de missões, mas agora eles já eram adultos, eles se conheceram. Cristiano, o homem lá, só pediu para casar com Elimessa porque já era adulto, viu, meninos? E Elimessa, mesmo adulta, não aceitou. Ela gostava de ouvir a voz de Deus. Sabe como foi que ela escutou a voz de Deus? Ela tinha uma amiga chamada Rose. Por isso que é importante. Ontem eu falei para vocês que nós devemos escolher os nossos amigos, saber com quem a gente anda. Então essa amiga de Elimessa falou assim: olha, Cristiano, ele é um bom partido, homem de Deus, missionário. Tem certeza que ele não é a pessoa certa que Deus está colocando em sua vida? Ela ficou pensando e ela foi orar. Até que lá vai Cristiano de novo. Elimessa, você quer casar comigo? E agora ela aceitou? Sim! Sim, agora eles estão juntos. Glória a Deus, agora eles casaram, né? E então eles estão felizes. Amém? Agora eles casaram e eles passaram um tempinho no Brasil, né? Só que eles casaram. Olha só, essa é a vestimenta deles lá, ó. É muita poeira, é muito quente, é assim que eles se vestem. Hoje, né, Cristiano e Elimessa, eles são casados e eles tiveram filhos, filhas. Essas filhas dele são muito bonitas. Olha só, eles têm 3 filhas atualmente, tá? A primeira filha se chama Melissa. Melissa, essa daqui, ó, é a mais velha, tá bom? Ela se chama Melissa, ela nasceu aqui no estado do Pará também. E só que logo em seguida eles voltaram para a África, porque eles têm uma grande missão. E Melissa foi juntamente com os pais. Aí Beatriz e Isabel, que são as 2 menores, já nasceram lá na África. E lá elas estão estudando, eles colocaram as filhas para estudar. Só que lá, como eu havia falado para vocês ontem, eles eram um povo o quê? Nômades, né? Só que com a chegada de Cristiano, com esse povo fulani, eles conseguiram, né, fazer algumas casas, agora já não são mais nômades. Fizeram casas de barro mesmo, Elimessa e Cristiano. Aí as pessoas começaram a ouvir eles, começaram a confessar Jesus, e agora as pessoas seguem, né, o que Cristiano e Elimessa têm para aquele povo. E tem algo muito legal também, que Elimessa, ela é filha de costureira. Então ela foi lá para a África e ela começou a ensinar as mulheres a costurar. E assim ela foi conquistando o coração daquelas mulheres. E assim ela foi conseguindo falar de Jesus para aquelas mulheres. E assim eles estão fazendo uma grande obra lá. Só que tem um ponto triste aqui. Olha só, a família de Cristiano. Cristiano, missionário Cristiano, missionária Elimessa e suas filhas, olha só. Melissa, Beatriz e
Isabel. Melissa, Beatriz e Isabel. Não vou esquecer. Como é o nome da primeira filha? Melissa. Da segunda? Beatriz. E da terceira? Isabel. Bom? Melissa é a filha mais velha e ela sabe que ela nasceu aqui no Brasil, no estado do Pará. Então ela pergunta assim para os pais dela: quando é que a gente vai voltar lá para o Brasil? Ela ficou triste, né? Porque lá não tem muito recurso, lá a situação é muito precária, lá eles não têm todo dia o que comer, é muita poeira, é muito quente. Olha só o privilégio, a gente mora aqui, árvores, tem peixe, tem caranguejo, tem siri, tem o que mais? Camarão, sarnambico, tem muturu, açaí, olha, glória a Deus. Então, às vezes a gente reclama, né? Ah, hoje é peixe cozido, eu não quero. Lembre, as meninas lá talvez não tenham peixe cozido para comer, elas queriam comer um peixe cozido. Por isso, toda a comida que o pai e a mãe colocam na mesa, nós devemos dizer: Papai do céu, muito obrigado por este alimento. Agradecer a Deus. E ela ficou triste. Melissa ficou triste e perguntou para os seus pais: quando é, pai? Quando é, mãe, que todos os fulanos vão ser alcançados? Sabe por que ela perguntou? Sabe por que ela perguntou? Sabe por que ela perguntou? Amém? Todo mundo está vivendo? Amém? Amém. Glória a Deus. Sabe por que ela perguntou? Assim, ó: quando é que todos os fulanos vão ser alcançados? Aí vai dar para você: mas por quê? Porque quando todos forem alcançados, nós iremos retornar para o Brasil. Glória a Deus. Ela tem essa preocupação de que todos devem ser alcançados pela graça de Deus. E você sabia que também você pode ser um grande missionário? Você também pode ser um canal de bênção para transmitir a graça de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Só que hoje, a filha deles, Melissa, ela entende. Ela não fica mais triste. Ela sabe que eles estão no melhor lugar do mundo. Sabe por que é o melhor lugar do mundo onde eles estão? Porque é o centro da vontade de Deus. Aleluia! E todos nós devemos estar onde Deus escolheu para nós estarmos. E não importa onde seja. Se Deus mandou irmos, nós devemos ir. Se Deus mandou orar por alguém, nós devemos orar. Se Deus mandou contribuir por algum missionário, nós devemos contribuir. Sabe por quê? Porque é a vontade de Deus. Aleluia! E hoje está aqui, olha, a família do missionário Cristiano. Eles vivem lá. E eles estão, hora dessa deve estar à noite por lá. Já pensou? Nós temos o QR Code que pode, né, fazer, ofertar. Já pensou? Cristiano vai acordar, meu Deus, recebeu uma bênção. Mas esses dados aqui é lá do Brasil, olha só. Esses dados aqui é lá do Pará. Que bênção! Hoje o missionário está lá no campo e nós estamos aqui, ministrando a sua trajetória, as coisas que Deus fez, através da graça de Deus, né, através da graça dele, para com os povos fulanos. E eles continuam pregando a palavra de Deus. E nessa hora nós vamos orar, nesse momento nós vamos orar, vamos ficar de pé, pela vida do missionário Cristiano.